Hoje iremos analisar o impacto do imposto de importação de 50% que os Estados Unidos ameaçam impor ao Brasil a partir de 1º de agosto de 2025 e projetar o efeito que poderá acontecer com o setor de investimentos e como ficará a economia nos próximos 1 ou 2 anos. Mas primeiro vamos entender o que está acontecendo. No dia 9 de julho de 2025, então o presidente Donald Trump anunciou que a taxação iria passar de 10% para 50% para todos os produtos brasileiros a partir de 1º de agosto de 2025. E a justificativa do governo americano foi a preocupação com a segurança nacional e a retaliação a ações que estão acontecendo contra o ex-presidente Bolsonaro. Já o presidente Lula chamou a medida de chantagem inaceitável e o presidente também reforçou que poderá responder com tarifas retaliatórias e regulações a empresas dos Estados Unidos. E eu já adianto que este não é um vídeo sobre política, apenas são fatos diplomáticos que estão acontecendo e vocês precisam saber antes de entender o que pode acontecer com nossa economia. E agora eu vou falar para vocês de especulações que estão acontecendo para os dois cenários, caso a taxação aconteça e caso ela não aconteça. Se realmente a taxação acontecer, o Brasil poderá sim enfrentar uma crise severa. Com a alta do dólar, a desvalorização do real, a menor exportação da história e os produtos brasileiros com valores muito altos para os consumidores internos. Produtos básicos como café, laranja e carne poderão ser os mais afetados. Produtos básicos terão preços elevados e também há a preocupação com o aumento do desemprego. Porém, em contrapartida, caso a taxação não aconteça e o Brasil vença as negociações, teríamos uma queda do dólar, a valorização do real, fortalecimento comercial a nível global e o Brasil podendo vir a ser uma das maiores economias do mundo nos próximos anos. São dois cenários bem distintos e claro que nós brasileiros torcemos para o cenário que mais nos favorece, que é a não taxação de 50% sobre os produtos brasileiros. Mas o Brasil não está sozinho nessa. Outros países também estão ameaçados de taxação a partir de 1º de agosto, o que pode causar um impacto na economia global. E esta guerra não é econômica, é guerra política. E sempre que acontece uma guerra, você está cansado de saber quem é que mais sofre. A população, e principalmente a população mais vulnerável economicamente. Seja bem-vindo, este é o canal Rumo a 1 milhão, onde eu mostro a minha rotina de investimentos na prática até chegar em R$1 milhão investidos. Eu me chamo Elias Gomes e bora para mais um vídeo. Agora, num cenário que a taxação realmente ocorra, quais serão os impactos imediatos no Brasil? E falando de mercado acionário e câmbio, de cara o real já sofreria uma desvalorização e o dólar voltaria a subir, podendo facilmente chegar em R$6. O índice Ibovespa já está recuando e só nesses últimos dias já recuou mais de 2%. E os setores mais vulneráveis seriam especificamente o café, que hoje gera para o Brasil 1,9 bilhões de dólares anuais de receita. O suco de laranja, que hoje gera uma receita de exportação para o Brasil de 637 milhões de dólares. A carne bovina, com receita de 885 milhões de dólares anualmente. A celulose ou papel, com receita exterior de 1,5 bilhões de dólares por ano. E o setor aéreo, mais especificamente com a Embraer. O CEO da empresa afirmou que caso a taxação ocorra, os estragos poderiam ser comparáveis à da pandemia, afetando 75% das vendas da empresa nos Estados Unidos. Agora, a comparação de cenários a partir de 1º de agosto para o setor financeiro. Quais seriam os impactos imediatos sobre os investimentos caso a tarifa seja aplicada? A exportação recuaria, com isso a receita em dólar cairia em até 50%, o real iria enfraquecer e a inflação iria cada vez aumentar mais, juros mais altos, com a taxa de juros podendo bater recorde de alta novamente. O índice Ibovespa sofreria muita volatilidade, sendo que ele já está em queda, a renda fixa ficaria muito sensível ao dólar e o PIB sofreria uma redução de 2,5%
para 1 a 1,5%. Agora, qual seria o cenário caso a taxação não ocorra e as negociações sejam bem-sucedidas? Começaríamos com um alívio no câmbio e no mercado acionário, a confiança e a entrada de capital no país seriam retomadas, um possível crescimento na economia de 2 a 3%, menor volatilidade do índice Ibovespa, com o gráfico já voltando a subir. Então, com a possibilidade destes dois cenários, vemos que o Brasil pode se prejudicar muito ou se beneficiar muito caso um ou outro aconteça. Agora, quais seriam as projeções para daqui 1 ou 2 anos com tarifa e sem tarifa? Se a tarifa acontecer, a indústria exportadora ficaria debilitada, principalmente manufatura e agronegócio. A inflação subiria persistentemente e a taxa Selic seria elevada. Desindustrialização acelerada com o setor manufatureiro em risco. E o Brasil tendo que recorrer a alternativas como migração para mercados asiáticos, renegociação de contratos e foco em valor agregado. Agora, se a tarifa for revertida e não acontecer a taxação, poderemos ter reações fortes do BRICS e negociações multilaterais podem favorecer o Brasil. O fluxo de investimentos estrangeiros se recuperaria, o Brasil teria uma projeção de crescimento da economia de 2 a 3%, o câmbio ficaria mais estável e com juros mais baixos. E quais seriam os impactos nos diferentes tipos de investimentos? As ações exportadoras como agronegócio e Embraer, com a tarifa teriam quedas nas receitas e lucros comprimidos, e sem a tarifa teria a retomada global das margens. Já setores como renda fixa e câmbio, com a crise, teriam tendências de rentabilidades mais altas, porém o câmbio ficaria mais volátil. E sem a crise teríamos um ambiente propício para renda fixa, indexada e até mesmo pré-fixada. Já o setor doméstico, como o varejo, pode resistir melhor, podendo se fortalecer ainda mais em relação à economia interna. Agora, algumas estratégias que podem ser recomendadas caso a taxação ocorra. Diversificação internacional com a compra de ETFs cambiais e fundos globais, hedging cambial com contratos futuros ou ativos dolarizados, e o investimento em setores defensivos no Brasil, como consumo interno, infraestrutura e energia. E é muito importante que você mantenha o seu monitoramento muito ativo. Tenha atenção às negociações, a possíveis golpes e a sinais de reversão. Resumindo, a partir de 1º de agosto, o Brasil pode passar por um cenário de grave crise ou alívio negociado. E qual cenário você acha mais provável? Deixa aqui nos comentários. E se você gostou deste vídeo e achou essas informações muito importantes, eu vou pedir para que você deixe o like, para que você se inscreva neste canal e compartilhe este vídeo com quem precisa entender o possível cenário do Brasil a partir de 1º de agosto de 2025, com a taxação ou sem a taxação. Obrigado.